E com essa nossa definição de campo elétrico, a gente não só pode, como é extremamente conveniente, readaptar, né, reestruturar a eletrostática, não mais em termos da força eletrostática e do princípio da superposição, e sim do campo elétrico, né, no caso o campo eletrostático, e do princípio de superposição. Por quê? Porque como fica claro na forma que a gente definiu o campo elétrico passa a ser algo mais fundamental do que a força elétrica. Certo? Quando a gente fala que a força elétrica é a interação da carga com o campo, perceba que o campo é o que gera a força. Então ele é mais fundamental. Se ele é mais fundamental, né, e a força é descrita em termos do campo elétrico, significa que eu posso agora responder também todas as perguntas da eletrostática substituindo a força eletrostática pelo campo eletrostático, né, pelo campo elétrico, no caso, no contexto da eletrostática. E, de fato, isso vai ser muito conveniente, porque o campo elétrico, né, é muito mais generalizável, é muito mais adaptável a outros contextos do que a força elétrica, ok? Então, por conta disso, né, a nossa eletrostática, eu vou reescrever aqui como é que ela vai ser colocada. Antes a gente falava que a eletrostática ela era descrita em termos de duas coisas, certo? Que era a lei de Coulomb e do princípio da superposição. Na prática, a gente vai continuar falando que a eletrostática ela é obtida em termos da lei de Coulomb e do princípio da superposição, porém com uma diferença só na nomenclatura, né? É muito comum você encontrar em diversos livros, né, pelo fato da força eletrostática ser praticamente a mesma coisa do campo eletrostático, certo? A única diferença é que tem um Q a mais ou a menos, mas reparem que a estrutura da expressão do campo elétrico e da força elétrica é basicamente a mesma, certo? É muito comum você encontrar como lei de Coulomb não a força que duas cargas sentem. É muito comum você não encontrar a lei de Coulomb escrita em termos disso. É muito comum você encontrar, na verdade, a lei de Coulomb como sendo qual é o campo elétrico gerado por uma carga pontual. Ok? Então é muito comum você encontrar a lei de Coulomb como isso, né? O campo elétrico gerado é 1 sobre 4πε0, carga que gerou o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado a partir da carga, em relação ao ponto que você está querendo calcular, vezes o vetor unitário que liga a carga a esse ponto, ok? Então a gente vai continuar falando que é a lei de Coulomb e princípio de superposição, porém pensando agora que a lei de Coulomb ela descreve não mais a força eletrostática, e sim o campo eletrostático. Porém, uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando eu falo, ok, a partir de agora a eletrostática vai ser dada pela lei de Coulomb do campo elétrico e pelo princípio de superposição, a gente não pode esquecer que esse princípio da superposição ele continua sendo o mesmo princípio da superposição de antes. Ou seja, ele vale para a força elétrica. A princípio, a gente não sabe se ele vale para o campo elétrico. O que a gente falou, né, a forma como a gente definiu o princípio da superposição era em termos das forças, que a força total que uma carga sofre é a soma de todas as forças individuais que ela sente de outras cargas. Então, né, quando eu digo isso, né, que a eletrostática ela vai continuar sendo dada por esses dois princípios, é lembrando que o estudo das princípios da superposição vale para a força. Por conta disso, já que a gente trocou a força pelo campo elétrico, é necessário que a gente tenha uma noção se o princípio da superposição pode ser generalizado para o campo elétrico. E, caso não seja, como o princípio da superposição, como ele se manifesta para o campo elétrico. Certo? Por quê? Porque é conveniente a gente estruturar toda a eletrostática em termos de tudo para o campo elétrico. Né? Não faz sentido a gente fazer parte dela com o campo elétrico, que seria a lei de Coulomb, mas parte dela para a força. Né? Então, né, por conta disso, nada mais justo, né, já que a gente está fazendo então aqui a nossa troca do campo elétrico, né, a gente está fazendo a troca, perdão, da força para o campo elétrico, né, já que a gente está usando agora na descrição da eletrostática o campo elétrico, nada mais justo do que voltar aqui, né, como é que a gente anuncia a eletrostática, como é que vai ser a construção da eletrostática, que a gente fez até então para a força elétrica, porém com a lei de Coulomb para o campo elétrico, ok? Vai ser exatamente a mesma ideia. Então, como é que a gente começa? A gente começa com a lei de Coulomb para uma carga, ok? Então, o que a lei de Coulomb nos diz? Né, como a gente acabou de citar aqui, né, que ela é escrita em termos do campo elétrico, o que a lei de Coulomb nos diz é que se eu tenho uma carguinha Q no espaço, certo? Uma carguinha Q, e eu quero saber qual que é o campo elétrico que ela gera em algum ponto P do espaço, certo? Um ponto qualquer. Como é que eu faço para fazer isso? Bom, primeiro de tudo, eu verifico qual que é o vetor que sai dessa carguinha e chega até esse ponto, e eu vou chamar esse vetor de um vetor R cursivo. E aí, o que a lei, né, de Coulomb nos diz é que o campo elétrico gerado nesse ponto por essa carguinha vai ser quanto? 1 sobre 4πε0, valor da carga dividido pelo R cursivo ao quadrado, vezes o vetor unitário R, certo? Ou seja, o vetor unitário que aponta nessa direção. Ah, e se eu quiser resgatar a lei de Coulomb que tinha antes? A lei de Coulomb, no caso, né, da força elétrica. A lei de Coulomb da força elétrica é basicamente o quê? Qual que é a força que essa carga exerce em uma outra aqui.
para você saber qual que é a força que essa carga Qzinho exerce numa outra carga colocada em cima desse ponto, o que você faz? Você pega esse valor do campo elétrico e multiplica pela carga, né, que você colocar aqui. Se for uma carga Qzão, você multiplica por Qzão. E aí essa vai passar a ser a nossa força elétrica, ok? Então percebam que aqui a gente só readaptou o nosso problema inicial. Antes a lei de Coulomb ela era usada só para descrever força, agora é para descrever o campo. E com o campo, se a gente quiser, a gente obtém a força, ok? E agora então, né, vamos para o princípio da superposição. Então vamos só recapitular, né, o que o princípio da superposição nos diz, para que a gente possa aplicá-lo ao campo elétrico e ver qual que é a propriedade que o campo elétrico obedece, equivalente ao princípio da superposição para a força eletrostática, ok? Então vamos lá, o que o princípio da superposição nos diz é o seguinte, eu tenho uma carguinha Q qualquer, ok? Tenho uma carguinha Q minúsculo, né, que eu vou chamar aqui de Qzinho, e aqui, né, no espaço além dessa carguinha, eu também tenho um monte de carga, ok? Então eu tenho um monte de carguinha aqui. Vamos supor que eu vou colocar só essas três para poder ficar mais fácil de ilustrar, ok? Eu tenho essas três carguinhas daqui, né? Por exemplo, né, essa daqui com carga Q1, essa aqui com carga Q2 e essa aqui com carga Q3, ok? Na verdade, até para diferenciar, em vez de chamar de Qzinho, eu vou chamar essa carga aqui de Qzão, ok? E aí vem a pergunta, qual que é a força total que essa carga Qzão sente, né? Aqui vamos supor que essas cargas aqui sejam positivas, mas obviamente não precisariam ser, né? Poderia ter qualquer sinal. Por que a gente faz isso? Bom, a partir dessas cargas, essas cargas daqui geram exatamente a grandeza, que é a força elétrica. Então, né, cada uma delas vai ter um certo vetor R cursivo, certo? Que vai ser esse cara daqui. Okay? Então, aqui vai ser um R cursivo, outro R cursivo, outro R cursivo. Eu vou até aqui chamar de R1, eu vou chamar esse aqui de R2, e eu vou chamar esse aqui de R3, ok? Que é o R cursivo que sai de cada uma dessas cargas e vai até a nossa carguinha. Então, né, o que nos diz aqui, né, o que o princípio da superposição nos diz, é que a força elétrica total sentida vai ser quanto? Ela vai ser a força 1, que a carga 1 gerou, mais a força que a carga 2 gerou, mais a força que a carga 3 gerou, certo? Princípio da superposição, força total é a soma das forças individuais. Beleza, mas como é que isso aqui fica para o campo elétrico? Bom, né, para que a gente discuta o princípio da superposição para o campo elétrico, né, deixa eu passar essa imagenzinha aqui para esse outro slide, para que a gente possa ter um espaço um pouco maior, né? Pois bem, com a noção de campo elétrico, como é que esse nosso problema ele é refletido? A gente pode pensar o seguinte, olha, primeiro de tudo, o que é esse F1, esse F2 e esse F3? Essas aqui são as forças que cada uma dessas cargas, certo? Que cada uma dessas cargas está gerando exatamente em cima dessa carga Qzão. Ok? Como é que eu consigo interpretar essas forças? Eu posso interpretar da seguinte forma. Olha, eu sei que essa carga Q1, por ter a carga que ela tem, ela vai gerar um campo elétrico, que eu vou representar aqui por essa cor daqui em azul, certo? Ela vai gerar um campo elétrico em todo o seu espaço que eu estou representando aqui só nessa região. E aí, né, esse campo elétrico daqui, exatamente aqui em cima, eu vou dar o nome de quê? Eu vou dar o nome de E1, porque é o campo elétrico gerado pela carga 1, ok? Então como é que eu posso interpretar a força 1? Eu posso interpretar essa força 1 como sendo o campo elétrico gerado pela carga 1, exatamente em cima onde a carga estava, certo? Vezes o valor da carga. Porque lembrando, dado que existe um campo elétrico, como é que a carga interage com esse campo elétrico? Valor do campo vezes a sua própria carga, e isso é interpretado como força, como a gente definiu agora há pouco. Beleza, isso aqui para a carga 1. E para a carga 2 e para a carga 3? Exatamente o mesmo raciocínio. O que eu posso pensar é o seguinte, olha, essa carga 2 tem carga, então ela produz um campo elétrico. Ela produz um campo elétrico que eu vou colocar aqui da cor verde, ok? Tranquilo? Que aqui eu estou representando pela cor verde, mas obviamente só nessa região do espaço, mas ela abrange o espaço inteiro. Ok? Então, esse campo daqui em verde, em particular, exatamente em cima da carga, vai ter um certo valor, certo? E esse campo daqui eu vou estar dando o nome dele de E2, que é o campo elétrico gerado pela carga 2, certo? Se o campo E2 é exatamente o valor do campo em cima dessa carguinha aqui, qual que vai ser a força que ela está sentindo por conta da carga 2? Vai ser o campo que a carga 2 gerou, vezes o valor da sua própria carga, que é a forma como acontece a interação. E a mesma coisa para a carga 3. Então, a carga 3, pelo simples fato de ter carga, ela produz um campo elétrico, que eu vou estar aqui representando por esse vermelho, ok? E aí o campo elétrico que ela produz eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de E3, porque, obviamente, é o campo produzido pela carga 3. Então o que a gente faz é o seguinte, qual que é o valor da força 3? É o valor do campo exatamente em cima onde essa carga Qzão está, certo? Vezes o valor da carga. Então esse cara daqui vai ser E3 vezes a carga. Beleza? Até então acho que não tem nenhum problema, né?
Então, ou seja, quando eu interpreto esse cara daqui em termos dos campos elétricos que 1, 2 e 3 geraram, porque lembrando, a lei de Coulomb nos diz o campo de uma carga pontual, ok? A princípio, eu não posso falar que o campo elétrico aqui é a soma de todos os campos, porque isso seria falar que o princípio da superposição é válido para o campo elétrico. Eu preciso mostrar se isso é válido ou não. A única coisa que eu consigo garantir é que para cada carga individualmente, ela produz um campo elétrico, e esse campo elétrico, né, produz essa força F1, F2, F3. Ok? Mas bom, dados aqui que eu acabei de escrever, olha só, todos esses caras daqui são um campo elétrico vezes a carga, da carga de quem está sentindo a força. Então, o resultado que a gente obtém é o quê? Força elétrica vai ser o quê? Ó, eu consigo colocar em evidência o quê? Então aqui fica E1 mais E2 mais E3 vezes a carga total, ok? Mas olha só, esse FE é a força total que essa carga Qzão está sentindo. Concorda? Esse FE daqui é a força total que essa carga está sentindo. Agora, essa carga, se ela está sentindo uma força elétrica, o que a gente pode pensar? Olha, ela está sentindo uma força elétrica porque existem cargas no ambiente. E, obviamente, o conjunto dessas cargas gera um campo elétrico total, que eu vou chamar somente de E, que é o campo elétrico total, ok? É o que eu vou até chamar de ET para ter uma noção de que é o campo elétrico total. E esse campo elétrico total, interagindo com essa carga, vai gerar força elétrica total. Como é que é essa interação? Campo elétrico vezes a carga. Agora, olha só o que a gente obtém com base nisso. A gente obtém que a soma dos campos vezes a carga é igual ao campo elétrico total vezes a carga. Ou seja, qual é a conclusão que a gente chega a partir daqui? A gente chega que o campo elétrico total gerado por um conjunto de cargas, né, que eu exemplifiquei com 3, mas reparem que esse raciocínio seria o mesmo para infinitas cargas, quantas cargas você quiser. Vai ser o quê? Vai ser E1 mais E2 mais E3. Eu poderia ter colocado aqui N cargas para cada uma dessas N cargas e acontecer a mesma coisa e tudo. Ou seja, qual que é a conclusão que a gente está chegando? O campo elétrico gerado por um conjunto de cargas é a soma dos campos elétricos que cada carga gera. Ou seja, o princípio da superposição é válido para o campo elétrico, da mesma forma que era válido para a força, pela forma como a gente definiu o campo elétrico. Então, quando a gente chega e fala, olha, a eletrostática pode ser escrita em termos de dois princípios, que é a lei de Coulomb, né, que vai falar para a gente o campo, né, de uma carga só, e o princípio da superposição, agora a gente pode falar que esse princípio da superposição é o princípio da superposição para o campo elétrico. E aí, vê se vocês concordam comigo. Se o princípio da superposição vale para o campo elétrico, e a gente sabe quanto vale o campo elétrico de uma única carga, a gente consegue saber qual que é o campo elétrico de qualquer distribuição de cargas. Ok? Por quê? Aqui fica simples ser mostrado. E aí aqui exatamente a generalização do que a gente tinha feito antes. Imagina que eu tenho aqui um conjunto N de cargas, certo? Um conjunto N de cargas. Aqui eu tenho N cargas. Cada uma dessas N cargas tem carga Q1, carga Q2, carga Q3, carga Q4 e por aí vai, certo? Cada uma delas tem carga Q4 e aqui carga Qn, ok? Cada uma tem a sua determinada carga. Quanto é que é o campo elétrico produzido em um ponto do espaço? Ok, dado que esse aqui é o ponto P, qual que é o campo elétrico total no ponto P? Como é que eu faço para calcular esse cara? Bom, dado que é um conjunto de cargas pontuais, basta usar o princípio da superposição. Cada uma dessas carguinhas daqui vai definir um certo vetor R, certo? Esse cara daqui vai ser o vetor R desse cara, é o nosso R1. Esse cara daqui, né, vai ser o nosso R2, esse cara daqui vai ser o nosso R3, né, R4 e por aí vai, Rn. Ok? Então, a gente aqui vai ter cada um desses vetores R cursivos. Então, aqui R1, R2, R3, R4, Rn e por aí vai. E como é que fica sendo? Ele fica sendo o seguinte, a soma dos campos gerados por cada um desses caras. Qual que é o campo gerado por cada uma dessas cargas? Vai ser 1 sobre, eu vou até colocar aqui um pouco mais para o lado, 1 sobre 4π ε0, valor da carga respectiva, que eu vou chamar de QI, dividido pelo RI ao quadrado, que é a distância correspondente à iésima carga, certo? Vezes o nosso R vetor I, que é o versor, né, que liga a carga a esse ponto unitário para a iésima carga. Porém, isso aqui é o campo da iésima carga. Se eu quiser saber o campo total, o que eu faço? Eu somo todo sobre todas as cargas, né, a partir da primeira carga até a enésima. Então, o que o princípio da superposição nos diz, né, em termos mais diretos, é simplesmente some todos os campos elétricos para você obter o campo elétrico geral, ok? Essa relação pode ser óbvia para muitas das pessoas que estão observando, mas percebam que a gente não pode afirmar isso a priori, a gente tem que mostrar que essas relações são válidas, ok? E aí veio uma questão, né, a mesma questão que eu tinha colocado lá atrás, quando a gente estava falando, né, da eletrostática, antes de introduzir campo elétrico,
que é, bom, essa situação daqui não é tão real, né? A maior parte dos corpos que a gente pega são de distribuições contínuas, certo? A gente sabe que as cargas, elas de fato sempre são distribuídas, né, continuamente, né? Então a pergunta vem, de fato, como é que fica o campo elétrico total para distribuições contínuas de carga? Certo? Aquelas distribuições lineares, volumétricas, superficiais. Como é que fica a nossa lei de Coulomb, junto com o princípio de superposição, para poder descrever o campo elétrico gerado por essas distribuições contínuas? Aqui é exatamente a mesma ideia. Como é que era a nossa situação? A gente tinha um corpo qualquer, certo? Que ele tinha lá uma certa quantidade de carga. O que a gente fazia? A gente sempre pegava um pedacinho pequenininho desse cara, certo? A gente sempre pegava um pedacinho bem pequenininho desse corpo, um pedacinho tão pequenininho que a carga aqui dentro vai ser pontual e vale dq. E agora, o que a gente faz? Eu quero saber qual que é o campo elétrico, por exemplo, em algum ponto do espaço, sei lá, nesse ponto P. Certo? Mas poderia ser qualquer outro ponto do espaço. Então, se você quiser saber o campo em qualquer ponto do espaço, o que você faz? Pega o vetor que liga esse pedacinho dq até esse ponto, que é esse cara daqui. Esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser o nosso R cursivo, ok? Desse pedacinho dq específico. Tranquilo? E aí, a partir disso, a gente pode escrever que o campo gerado, né, o pequeno campo gerado, porque lembrando, essa carga dq vai gerar um campo elétrico, mas é bem pequenininho. Né? Por quê? Porque uma carga pequena vai gerar um campo elétrico pequeno. Como é que vai ser esse campo elétrico? Vai ser 1 sobre 4π ε0, carga do cara, que vai ser quanto? dq, afinal de contas, né, a gente precisa da carga dele que gera o campo elétrico, dividido por r ao quadrado na direção R aqui, concorda? Na direção R unitária, né? Lembrando, esse cara daqui é esse vetor R, só que com módulo 1, ok? Isso que representa o chapéu. Porém, eu quero saber o campo elétrico gerado por toda a distribuição de cargas, certo? Se vale o princípio da superposição, o que a gente faz? Esse daqui é o campo elétrico gerado por essa carguinha só, então o que eu faço? Eu somo em todas as carguinhas. Eu faço uma integral para somar em todo o objeto. E aí, a partir disso, eu vou ter o campo elétrico total, certo? Que é exatamente a mesma ideia do caso da força elétrica. E aí, claro, essa expressão daqui ela é válida tanto para o caso linear, tanto para o caso superficial, quanto para o caso volumétrico. Ok? Por quê? Porque no caso linear, como é que vai ser o nosso dq? O nosso dq vai ser lambda dl. Ainda se for superficial, o nosso dq vai ser o quê? Vai ser sigma dA. E se for volumétrico, o nosso dq vai ser igual ao quê? Vai ser ρ dv. Então percebam que aqui é exatamente a mesma ideia. São as mesmas regras, só que sem aquela carga aqui. Por que a gente tirou aquela carga? Porque antes a nossa pergunta principal da eletrostática era qual? Qual que é a força que uma distribuição de cargas gera em cima de uma carguinha Q? E aí aparecia o Q multiplicando e aqui virava uma força, certo? Ao invés de um campo elétrico. Porém, agora a nossa descrição da eletrostática é em termos do campo elétrico, que é mais fundamental. Então a nossa pergunta agora é, qual que é o campo elétrico nesse ponto? Porque se eu quiser fazer a mesma pergunta que era antes, qual que era a força, é muito simples. Calculo o campo, né? Aí coloca a nossa carguinha aqui e multiplica por carga dos dois lados. Pronto. Essa aqui é a nossa força. Então percebam que com o campo elétrico a gente tem a força, certo? E o campo elétrico só depende da carga que o gera, né? Que, enfim, motivado pelo que eu tinha comentado. Então perceba a partir disso que todas as nossas considerações são exatamente iguais eram antes. Só que agora a gente troca a força pelo campo elétrico. E só para não passar batido, os dois exemplos que a gente tinha calculado, a princípio, como é que era o enunciado deles? Qual é a força que esse anel gera nessa carguinha, Q, e a outra era qual que era a força que esse aro semicircular daqui gera nessa carguinha. Então perceba que se a gente fosse renunciar a esses problemas agora, né, se a gente fosse resolvê-los de novo com essa nossa construção da eletrostática, como é que seria o problema? Agora não seria mais qual que é a força que esse disco daqui, né, que esse anel de carga Qzão gera nessa carga Qzinho que está a essa distância Z. A nossa pergunta agora seria, qual que é o campo elétrico gerado nesse ponto P, nesse ponto específico, que está a uma distância Z? Certo? Aí o nosso cálculo agora seria o campo elétrico, né, a gente estaria calculando o campo elétrico. E como é que a gente obteria o campo elétrico? Seria basicamente a gente tirar o valor da carguinha que estava ali. Por quê? Porque a gente já calculou qual que era a força que uma carguinha sentiria aqui. E a gente sabe que uma carguinha Q aqui em cima, ela sentiria uma força de qual tipo? Ela sentiria uma força do tipo campo elétrico no ponto que ela está, vezes a carguinha. Logo, né, a gente sempre pode pegar esses exemplos que a gente já tinha calculado, né, ou qualquer outro que você tenha calculado, e escrever o campo como sendo a força elétrica dividido pela carga. Por isso é simplesmente tirar aquela carguinha. Então perceba que quando a gente calculou, né, na eletrostática a força elétrica, a gente já calculou o campo elétrico. É a mesma coisa aqui embaixo. A nossa pergunta agora não seria mais a força que vai ser gerada nessa carguinha. A nossa pergunta seria qual que é o campo elétrico gerado neste ponto P? E aí a nossa resposta seria o quê?
olha, o campo elétrico vai ser exatamente o mesmo que a gente tinha obtido, só que agora a gente não precisa colocar aquela carguinha. Por quê? Porque essa carguinha aparece quando a gente está querendo determinar a força. O campo elétrico, que é algo mais fundamental, só depende da carga que o gerou, que é a carga Q maiúscula. E aí, como é que a gente obtém a força? Pela mesma regrinha que é essa daqui, né, que vale para ambos os casos. Né? Vou até colocar aqui no meio, para que fique claro que vale para ambos os casos. Ou seja, né, a partir de agora, todas as nossas perguntas na eletrostática vai ser calcular o campo elétrico. Por quê? Porque a gente responde todas as perguntas anteriores, que era qual que era a força elétrica, basta a gente colocar uma carguinha, mas não só isso. A gente calcula uma grandeza que é mais fundamental e por conta disso a gente consegue responder potencialmente mais perguntas, ok? A gente consegue responder bem mais perguntas, talvez no momento possa parecer que é algo igual, certo? Força e campo, né, pode dar a entender que tanto faz escrever em um e escrever em outro. No caso da eletrostática, pode ser pensado assim, porém o que a gente vai acabar vendo, né, com o passar das aulas, né, aqui do curso de eletromagnetismo, o campo elétrico é extremamente importante, principalmente quando aparece também o campo magnético. Porque quando a gente coloca o campo magnético, campo elétrico e magnético eles se comunicam de uma forma tão íntima que não daria para fazer a descrição em termos de força de uma forma que não ficasse extremamente confusa. Então o campo elétrico ele não só é útil, como ele é necessário realmente para o curso de eletromagnetismo. E eu espero que tenha ficado claro, né, nesses últimos minutos, né, nessa última aulinha que eu comentei, como é que é feita tanto a construção, né, do campo elétrico, as motivações, espero que tenha ficado claro como é que são feitas as motivações, e também, né, como é que essa definição é basicamente análoga à outra, e como é que a gente pode reestruturar, né, a eletrostática toda em termos do campo elétrico e não mais da força elétrica.